Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou meteorologista Estel Cis. Espero que o seu fim de semana tenha sido bom. O ciclone foi embora, entrou uma massa de ar seco e frio. Aliás, o domingo começou gelado, até com geada em partes do sul do Brasil. A temperatura chegou perto de zero no começo da manhã de hoje. Um frio totalmente atípico, fora de época, tardio, e que trouxe geada aí para o Planalto Sul Catarinense e aqui no Rio Grande do Sul e nas partes mais altas do estado também. Acompanhe todas as informações aqui em metsul.com, tem a previsão específica para a sua cidade, são 10 dias de informação completa, não precisa ser assinante, e você pode acompanhar nosso monitoramento de raios, imagens de radar, que ao longo da semana voltam a ser importantes. Esses próximos dias serão mais tranquilos. Bom, o tema do vídeo de hoje é para falar da condição que criou esse ciclone intenso, muito intenso para essa época do ano, o ciclone que se formou aí nas últimas 48 horas, na altura do sul do litoral gaúcho, na altura do litoral sul gaúcho. Esse ciclone ele foi gerado por um grande contraste térmico. Enquanto nós tínhamos 40 graus no centro do Brasil, havia neve em partes da Argentina, e tivemos uma das tardes mais frias para o mês de novembro de toda a história de dados em várias províncias da Argentina. Esse contraste de temperatura, que é mais comum nessa intensidade nos meses de inverno, é que deu origem ao ciclone extratropical associado a uma frente fria. Diante deste quadro sinótico, desse quadro atmosférico, a gente foi observar, a equipe da Metsul foi olhar o que nós esperamos para as próximas semanas desse mês de novembro em todo o continente sul-americano. E a gente observa que esse padrão vai se repetir, ou seja, voltaremos a registrar contraste térmico, com massas de ar frio chegando intensas, principalmente nessas áreas de latitudes mais altas, latitudes médias também, e esse contraste pode deflagrar de novo a formação de centros de baixa pressão, de frentes frias, porque nessa zona de transição entre o ar quente do centro do país com o ar mais frio no centro-sul da Argentina, na zona de transição entre o ar quente e o frio, é que formam as frentes frias, os ciclones extratropicais, ou mesmo centros de baixa pressão associados a frentes frias, que trazem uma grande atividade atmosférica, ou seja, formando nuvens gigantescas com potencial de chuva, com potencial de tempestades. Aqui tem a projeção de anomalia de temperatura entre 6 a 13 de novembro, então a gente vê toda essa área em azul, uma extensa massa de ar frio contrastando com esse ar mais quente da região centro-norte do continente. Quando a gente olha para o período seguinte, de 13 a 20 de novembro, esse padrão segue de contraste térmico, um pouquinho mais acima, mas segue esse ar quente contrastando com o ar mais frio, ou com as anomalias positivas de temperatura, ar mais quente do que o normal, contrastando com o ar mais frio, e o mesmo acontecendo aqui mais para o final do mês. Então, dentro dessa condição, agora já no dia 11 de novembro, a gente vê a formação, há uma projeção nos modelos atmosféricos, aqui a projeção do modelo europeu, a formação de mais um centro de baixa pressão atmosférica associado a uma frente fria. E vejam, a projeção de chuva forte, de chuva volumosa. É claro que isso pode mudar até lá, antecipar, acontecer um pouco depois, mudar um pouco a posição, mas há uma condição favorável com esse contraste térmico que irá se sustentar até o final do mês para formar esses fenômenos mais abrangentes. Geralmente o que acontece com o regime de chuva em novembro é uma mudança nesse padrão de chuva. Começa a chuva a acontecer mais em consequência de calor e umidade, então aquela chuva falhada já num padrão de verão mais localizada, mas com toda essa condição que a gente enxerga para os próximos meses, a perspectiva é de se sustentar esse padrão mais chuvoso no sul do Brasil, que fica justamente nessa área de transição entre o ar quente e ar frio, não só o sul do Brasil, mas como o nordeste da Argentina, Paraguai e também o Uruguai. Então, esse padrão de chuva e tempestades que vem acontecendo nas últimas semanas, ele ainda deve seguir ao longo do mês de novembro. E a gente olha aqui no campo justamente da temperatura, a gente vê que lá por volta do dia 12 de novembro, a chegada de uma intensa massa de ar frio novamente, com impacto, vejo, com temperatura, anomalia, temperatura de até 10 graus abaixo da média na região da Patagônia, especialmente, províncias do centro e sul da Argentina, até aqui na província de Buenos Aires, 5 graus abaixo da média, enquanto que há ar quente um pouco mais na área central, em latitudes menores. Então, esse contraste térmico já se verifica previsto para o dia 12, e depois também, não só em superfície, mas em níveis mais altos da atmosfera, acontecendo mais adiante aqui, lá por volta
do dia 15 a 16, uma nova massa de ar frio para chegar aqui ao continente, trazendo mais um período desse contraste térmico lá pela metade do mês. Então, dia 11, a gente já tem a chegada de uma massa de ar frio, lá pelo dia 15 e 16, um novo período de contraste de temperatura que muito provavelmente vai dar origem na segunda metade do mês de novembro a mais uma frente fria que provavelmente tem um centro de baixa pressão atmosférica associado ou mesmo um novo ciclone. Então fica essa projeção, o detalhamento, em que dia, em que momento, em que exato o local que vai acontecer essa instabilidade, seja frente fria, ciclone, a gente consegue avaliar no curto prazo. Aí, com 4, 5 dias de antecedência, a gente consegue observar nos mapas e fazer essa previsão. Então, de uma forma geral, há uma tendência para as próximas semanas do mês de novembro de repetir esse padrão de grande contraste térmico no continente, formando, então, instabilidade mais abrangente, como frentes frias e ciclones. O período de alerta é de curto prazo, então 24, 48 horas é que a gente consegue emitir os alertas, detalhando a área, a quantidade de chuva, a velocidade do vento. Então fiquem atentos, que é o que nós iremos fazer aí ao longo do mês, a equipe da Metsu Meteorologia, avaliar esses fenômenos, prever e depois alertar.